gigante e o mercado ele foi se atualizando e eles, não, a gente não precisa, nós temos as melhores câmeras, né? Eu não achei as vendas, foram elas que me acharam. Sejam bem-vindos, onde decisões mudam destinos e isso é Inflexão Talks. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, PC Pereira, head comercial com mais de 20 anos de trajetória na área das vendas e ele vai trazer muitos insights poderosos para vocês. Seja muito bem-vindo, PC. Obrigado, Cris, um prazer estar aqui com você. Parabéns por esse projeto. Obrigada. Vamos junto, vamos com tudo. Acima, é isso aí. E eu quero começar já aqui o nosso Inflexão Talks, contando um pouco da sua trajetória, quem é o PC, para o pessoal entender, né, os seus desafios, o que te trouxe até aqui. Bora lá! Bora lá. Acho que antes da gente falar de quem nós somos profissionalmente, tem uma pessoa, né? Exatamente. Então, algumas pessoas dizem, tem o profissional e o pessoal. No final do dia, nós somos os mesmos, a gente só muda um pouco o chapéu e a forma de lidar. Exato. Então, eu sou o Paulo César Pereira, eu sou o filho do seu Dário e da dona Maria, imigrantes baianos que vieram da Bahia no meio dos anos 70, buscar, como dizem, uma vida melhor em São Paulo, né? Minha mãe chega aqui em São Paulo, vai ser empregada doméstica, e o meu pai vai ser pedreiro, né? Eles tiveram 3 filhos, como típicos baianos, Paula, Paulo e Patrícia. Todo mundo com P para ficar mais fácil. Esse sou eu, nasci em 1978, um jovem senhor de 48 anos, em atividade ainda e amando e navegando nesse mundo de vendas. Maravilha. É isso aí, gente. A gente parte de um princípio que o vendedor, ele sempre tem uma história muito tocante, né? Conta para mim, para o pessoal que está nos assistindo também, o que trouxe você para o mundo das vendas, como que foi o começo da sua trajetória? Legal. Eu costumo brincar, eu não achei as vendas, foram elas que me acharam. Como eu comentei, venho de uma família bastante simples e eu via o esforço dos meus pais trabalhando, correndo, para criar 3 filhos, né? Para quem é um pouquinho mais velho vai se recordar que ali, perto do final dos anos 80, nós tínhamos uma situação onde tinha uma tabela chamada Sunab que controlava a inflação, ou dizia que controlava. A inflação ela era frenética. Então, você poderia comprar 1 quilo de arroz hoje de manhã por R$60 e à noite está a 80. Simples assim. Então, você imagine para uma família simples, com 3 filhos, tendo que gerenciar o financeiro para poder todo mundo ali estar de maneira adequada. E vendo esse esforço e vendo alguns colegas do bairro que já estavam enveredando para começar a trabalhar, 12 anos, 13 anos, eu tinha 9. Eu falei, poxa, eu quero fazer o que o Robson está fazendo, o que o Silvio está fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo picolé. Eles pegavam uma caixa de isopor, picolé, gelo seco e iam para pontos estratégicos. Ou seja, nós começamos a ser estratégicos e vendedores por osmose, sem perceber. Sim. Não é que eles tinham uma estratégia, vamos mapear aqui. Não, era assim, vamos para a beira do campo de futebol, porque lá tem bastante gente. Vamos para a porta da escola. Vamos para o Parque do Ibirapuera, que naquela época dava para entrar no parque. Vendedor ambulante. Eu copiei, né? A gente tem que aprender com alguém, tem que aprender com quem está fazendo. Sim. Eu copiei. E aí eu falei, poxa, eu preciso de uma caixa de isopor, um patrocínio no sorvete, no gelo seco. Meu amigo tinha uma caixa de isopor. A família dele sempre ia para a praia e eles tinham caixa de isopor. Eu falei com ele, não quer trocar essa caixa de isopor comigo? Ele, pelo quê? Eu falei, por esse carrinho. Eu tinha uma miniatura de Mercedes, que eu amava, era o único brinquedo legal que eu tinha. Minha mãe tinha ganhado de uma patroa e me dado, e era uma mini Mercedes dourada, conversível linda. Era o melhor que eu tinha. Isso com 9 anos? Com 9 anos. Meu Deus. Ou seja, estratégico, sem saber que estava sendo estratégico. Sim, exatamente. E lá vou eu, faço essa troca com ele, a mãe dele autorizou, minha mãe também. Eu tenho, então, uma caixa de isopor. Falo com meu pai, e o meu pai, ele sempre gostou de dizer que ele começou a trabalhar aos 8 anos de idade, na roça. Ele tinha um pouco de orgulho disso. Né? Então, para ele ter um filho de 9 dizendo, quero fazer alguma coisa, quero trabalhar, foi muito bacana. Rapidamente eu movi o coração dele. E aí ele patrocinou a primeira remessa de picolés e o gelo seco. Então eu coloco a caixinha no pescoço, novinho. Eu me lembro que eu colocava um pano aqui para aquela alça não machucar. E fui também, beira do campo de futebol. Que se tem uma coisa que tem na comunidade, na periferia,
campo de É campo de futebol. futebol. Então, campo de futebol, porta do posto de saúde, né, escola, enfim, onde tinha Sim. movimento, estava por ali transitando e vendendo picolé aos 9 anos de idade. Daí eu nunca mais parei de vender. Depois eu fui vender cocada, que uma vizinha fazia. Eu e o filho dela saíamos para vender essas cocadas de tabuleiro. E depois fui trabalhar de ajudante de camelô, vendendo chinelos e sandálias. Tinha um vizinho da minha mãe que tinha uma barraca numa pracinha no centro. E aí eu fui para lá e foi seguindo até eu fazer 14 anos. À época, só era possível tirar carteira profissional com 14 anos. Então eu não via a Sim. hora de fazer 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, muito rapidamente tirei minha carteira de trabalho e comecei a procurar empregos mais efetivos, registrados. Afinal de contas, meu pai me ensinava, pai rico, pai pobre, né? Você tem que ter um emprego fixo, CLT, Sim. com benefícios, né? Para você Aquela para você cultura, comprar uma casa, um carro e se segurança. aposentar. Tem que ter estabilidade, Lá né? estava eu buscando isso. Sim. E aí, alguns meses após ter feito 14 anos e tirado minha carteira profissional, eu consegui o primeiro emprego. Fui trabalhar de office boy, como todos os garotos da minha época, Sim. no centro de São Paulo. Fui trabalhar na advocacia. Eu vivia no Fórum João Mendes ali, protocolando documentos. Não tinha nada digital, obviamente. Era papelada Tudo no debaixo do papel, braço, tudo no protocolando. papel. Então, essa é a trajetória do PC nesse Que mundo legal, aí, meu. de vendas e começando a trabalhar e fui permeando, né? Depois, mas vendas foi a minha jornada muito maior, assim. Eu sempre converso assim com o pessoal de vendas e estava até conversando com o pessoal antes de a gente iniciar aqui, que o vendedor ele sempre começa, geralmente, 90% por necessidade, né? Então, o vendedor, ele vem de uma situação de infância um pouco mais complicada, sem estrutura educacional, e a gente se vê numa idade ali dos seus 10, 12, 14 anos, que você quer começar a comprar a sua roupa, né? Ver o amiguinho ali com um tênis novo, ver o amiguinho com um material de escola novo, e você fala, poxa, meu pai e minha mãe, eles não têm condição, né, de me dar o que eu preciso. Então, eu vou arrumar um jeito de conseguir o dinheiro. E muitas vezes, se você não tem, né, um parente também ali para te dar um suporte, você vai partir para vender alguma coisa, né? Eu também, com 9 anos, vendia imã de geladeira, tava ali no circo vendendo algodão doce para pegar o dinheirinho e ajudar em casa. Mas é muito emocionante ver essas histórias e você sair, de fato, de uma comunidade, né? Você sair de histórias de pai e mãe ali que ralavam muito para tentar dar o básico e conseguir chegar num lugar e olhar para trás e ter orgulho, né? É isso aí. Bom, sabemos aqui quem era o PC, né? Como que ele começou a sua trajetória, mas onde você viu ali que você precisava escalar novos passos, né? Para chegar onde você é hoje, head comercial de uma grande indústria farmacêutica. Legal. A pergunta é muito boa. Na verdade, eu acho que quem tem uma infância um pouco mais difícil, naturalmente já tem essa projeção mental. Sim. Naturalmente já ele pensa, como que eu faço, ainda que você não tenha exatidão do que você está pensando, mas ao mesmo tempo você já fica dizendo, um dia eu quero ter uma casa legal. Um dia eu quero ter um carro. Aquele vizinho tem que ter um carro legal. Será que ele é rico? Como Eu que tinha ele essa coisa. fez? Eu via vizinhos chegando do supermercado e abriu o porta-malas, um monte de sacola, e falava, eles são ricos. Eles têm carro. Eles têm uma casa legal. Eles vão à praia frequentemente. E eles ainda fazem compra desse tamanho, tirando do porta-malas assim. Eles são ricos. Eu quero ser rico. Então eu colocava referência a alguns vizinhos, que na verdade não eram ricos. Hoje eu sei que não, mas para mim, comparado à situação, né? Eu os via com os olhos assim. Então eu já tinha uma projeção mental que eu queria mudar o status quo, né? Aquele status da minha família, aquela dificuldade, aquela situação. Então eu falava, quero fazer faculdade, não sei como é que vai ser. Mas eu quero fazer. Um dia eu vou casar e vou ter 3 filhos. Só tenho 2, graças a Deus, não teria o terceiro. Mas então eu tinha essas projeções já, e muito forte delas era mudar o rumo das coisas, mudar a história da minha família, aquela realidade. Então, eu cresci muito com isso na cabeça. Quando eu fui vender sorvete aos 9 anos, já era uma forma de mudar algum detalhe. Tá, para mim, comprar uma mistura. Comprar uma mistura, vou comprar um frango, gosto da minha mãe dar o dinheiro para comprar uma carne, pagar uma conta de água, já está fazendo alguma coisa de diferente. Então, foi realmente por uma questão de sobrevivência, né? Vamos fazer algo para mudar. E aí eu fui nessa trajetória.
É claro que depois eu fui ser office boy, aí fui auxiliar de escritório. É uma trajetória natural porque Sim, você precisa criar camadas. Você exatamente. precisa desenvolver um conhecimento administrativo, financeiro, operacional, porque no final do dia, quando você vai vender, o vendedor ele não pode só saber vender. Não, Ele precisa entender todo o ecossistema que envolve sim. a empresa que ele trabalha, o negócio que ele oferece, o serviço que ele Tem entrega, que ter né? autoridade no que ele Tem que está ter fazendo. autoridade, E pelo exatamente. fato de vir já de uma infância e uma adolescência que você não tem muitos acessos, né, à educação, Sim, a pessoas que têm um conhecimento para agregar, né? A gente tem que buscar ali experiências no dia a dia. Você não tem dinheiro para fazer um curso, então você vai trabalhar para alguém para você conseguir ali ter uma experiência e ir crescendo no profissional, né? Você estava falando aí da questão de querer mudar a realidade da família. E a maioria dos vendedores, né? Eu mesmo, quando era criança, sou filha de pais circenses, né? Tenho 7 irmãos. E a gente cresceu também numa realidade assim muito escassa. E até para você desbloquear a sua mentalidade quando você cresce e entender que você precisa quebrar alguns gatilhos, né, alguns padrões emocionais para conseguir ser um vendedor melhor, para você conseguir se aperfeiçoar, demora um pouco também, né? Então, tem demora. que ter esses acessos. Tem que ter. E eu tive dificuldades, obviamente. Quando eu Sim. comecei a trabalhar nesse primeiro emprego como office boy, eu fiquei meses comendo marmitex dentro do escritório. Os advogados saíam, a secretária também. Eu comprava marmitex e comia dentro do escritório, porque eu tinha vergonha de adentrar os restaurantes. Porque como era uma região no entorno do Fórum João Mendes, Sim. muita gente Mais trabalhava como requinte, né? advogado, ou de terno. Depois eu descobri que muitos, inclusive, eram seguranças e porteiros. Mas na minha cabeça, à época, com Eram 14 todos anos, chiques. se usa terno, tem cargo alto e E é é rico. metido. É outra classe, então eu não queria entrar nos restaurantes por conta disso. Olha as Sim, travas que a gente carrega, né? exatamente. Então, e os advogados pediram, não coma aqui dentro porque o cheiro fica no escritório. Mas eu desobedecia porque eu tinha vergonha de comer fora. Não vou lá Depois com essa passou. roupa, né? Exato. Depois passou, depois eu fui entendendo, fui tendo uma dinâmica, fui aprendendo também a me vestir melhor, me portar Sim, melhor, falar melhor e entendendo que eu tinha total condição de fazer parte, sim, que não tinha porquê, né? Seja qual fosse questão de classe social ou de pele, não me fazer diferente e eu iria sim. Aí eu decidi comigo. Aí quando eu já estava 16 anos, quase 2 anos de mercado de trabalho mais efetivo, né, navegando nesse mundo de fórum, de advocacia e tudo mais, de que sim, eu podia e eu acessaria esse os lugar. lugares. Né? E aí eu coloquei na cabeça e Maravilha. fui. Só que aí eu termino o ensino médio aos 17 anos, eu nunca reprovei, então com 17 eu termino. Eu falei, vou descansar um ano que vem eu vou tentar fazer uma faculdade. Sim. Nesse meio tempo eu estava juntando dinheiro para comprar um carrinho. O primeiro carro dos meninos da época também, o famoso Fusca. Eu já tinha um Fusca em mente qual era, porque um amigo estava vendendo dele, falei, segura que Vou vou pegar comprar. esse Fusca, meu. Faço 18 anos, 2 meses depois chega a notícia, você vai ser pai. Eu namorava, ela tinha 20, eu 18, tinha acabado de fazer 18. Ela Bem novo, engravidou, né? muito novo. E aí os planos de comprar um carro e fazer faculdade da Neon não mudaram. O dinheiro da faculdade do carro virou fralda, virou O leite leite. e enxoval e tudo mais, né? Sim. Então, Bercinho. e aí eu começo a pagar pensão, né? Ali perto dos 19 anos, quando nasceu o Nossa. bebê, e tive toda a despesa de enxoval e etc e tal. Eu Naquele falei, baque, né? vou ter que Poxa. retardar o processo. Eu falei, puxa vida, eu estava numa batida e agora eu vou ter que retardar essa batida. Mas eu sempre tive muito em mente, apesar de muito menino, dar as cabeçadas de menino, Sim. mas eu sempre tive muito em mente assim, de alguma forma eu vou chegar lá. Para algumas pessoas podem ser assim, o que é chegar lá? O Acho que é que é sucesso igual para o que é cada sucesso, o que é um, né? O sucesso que para é você. sucesso para você? Exato, o que é sucesso para você. Sim. Então, para mim, sucesso era morar numa casa que não tivesse umidade, que não tivesse vazamento, que não ficasse com a parede mofada, que tivesse móveis melhores, Sim. que se comesse melhor. E se pudesse ser num bairro melhor também, ótimo. Se Maravilha. não, pelo menos reformar aquela Sim. casa ali. E aí eu falei, poxa, a faculdade não vai ser agora. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos para tentar estudar gratuitamente. Eu fui fazer um cursinho gratuito no centro de Diadema, tinha, chamava-se GEB, que era um cursinho gratuito, popular, você pagava um preço simbólico. Fui fazer cursinho, desse cursinho eu prestei a atual ETEC, que à época se chamava somente ET. Sim. Não passei na primeira, fui reprovado. Falei, na próxima eu passo, vou me dedicar ao máximo. Me dediquei mais estudando. Quando prestei no ano seguinte, eu passei em 17º lugar,
né? Então foi uma colocação incrível, Sim. né? Para a Pra quantidade de mim, pra pessoas que quantidade de prestam, pessoas né? e de vagas, tinham 40 vagas, Sim. né? E, sei lá, mais de 500 pessoas se Muita candidataram gente mesmo. e eu passo em 17º lugar. E aí fui fazer técnico em informática, então na ETEC. Fiz o técnico em informática, a faculdade ainda não dava, grana pequena, salário baixo, Criança. criança, continuei batalhando. Aí aos 24 para 25 eu compro então o primeiro Fusca, né? E monto todo um plano de como que eu vou fazer agora. Eu trabalhava numa líder do varejo de brinquedos, Sim. não vou fazer muita propaganda aqui, mas liderava o mercado de brinquedos, lidera até hoje. Então, quando você pensa em loja de brinquedos, é essa rede aí. Tá. Eu trabalhava lá, já estava ficando próximo de 3 anos no administrativo, não tinha para onde crescer. A empresa dizia, olha, a gente não é de mandar embora, mas quem entra aqui fica 15, fica 20, então todo mundo segurava as suas cadeiras. E se Sim. seguram cadeiras, não tem espaço no escritório para crescer. E a formiguinha de vendas, né? Eu Ela lá, não quer ficar querendo- parado, não querendo fazer consegue. alguma coisa. Eu falei, puxa vida. Falei, já sei o que eu vou fazer. Existia um comitê de fazer o que se chamava balanço, que a gente chama de inventário, né? Sim. A gente chamava balanço. Tinha um comitê que fazia os balanços das lojas. E eram 50 lojas na época, né? Eu falei, eu quero fazer parte do comitê. Você podia se candidatar sendo do escritório. Eu me candidatei e no processo seletivo eu comecei a fazer parte do comitê. Então, quando estava em período de inventário, a gente saía do escritório e ia ajudar nas respectivas lojas. Eu comecei aí, o pessoal digitava muito devagar. E eu trabalhava no escritório no CPD, que é a TI hoje, mas CPD, para quem é mais jovem, Centro de Processamento de Dados. Nossa. E aí eu digitava bem. Sim. Sim, o PC, você pode ficar digitando? Então o pessoal fazia contagem. Na época não tinha tecnologia. Não tinha leitor de código de barras, FR, de Tudo no nada. manual ali. Era prancheta, papel e caneta. Abre a caixa cheia de pó, engole o pó e conta quantas tem dentro, quantos Sim. itens e vai marcando. E aí eles traziam aquelas folhas de contagem e eu fazia o lançamento no sistema, porque eu digitava mais rápido que os demais. Com isso, acabei ficando muito conhecido. Por quê? Porque eu era o cara que centralizava os papéis, fazia os lançamentos, tirava o relatório, fazia 3 lançamentos para tirar as Proativo. comparações. Então, acabei ficando em ascensão, e é o que eu Sim. queria. Né? Aí eu já tinha um pouco de noção. A internet ainda era não tão forte como hoje, mas eu já olhava sempre a internet, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso. Então a frase, quem não é visto não é lembrado, já fazia parte do meu lema. Sim. Quem não é visto não é lembrado, precisa aparecer aqui, precisa aparecer aqui. E aí eu coloquei um plano, eu falei, eu quero vir para a loja, mas eu quero vir como líder de loja. Tinha coordenador, subgerente e gerente. Bom, deu tudo muito certo, que eu estou abreviando a história. Sim. Passado alguns meses, o telefone tocou, meu chefe atendeu lá no escritório. Ah, ele está aqui. Não, da minha parte tudo bem, se ele tiver interesse, tranquilo. Eu ouvi, mas nem sabia o que era. Daqui a pouco ele, PC, telefone para você, estou passando aí. Passou do ramal dele pro meu, né, na mesma sala, mas telefones diferentes. Eu atendi. PC, tudo bem? Fulano da RH, como é que você está? Estou te ligando que tem uma baita oportunidade para você. Uma oportunidade de gerente de lojas na loja do Shopping Interlagos. Tem interesse? Opa. Só tenho. Agora. E aí eu vou para a loja. Aí sim eu Essa inicio foi uma trajetória, a sua virada. meu ponto de inflexão, né? Minha virada, assim, ó. Sim. Agora, efetivamente, as vendas não estão me achando. Eu estou achando as vendas, né? Eu intencionalmente vou Foi atrás, ser então. vendedor, vou trabalhar com vendas diretas. E não tem MBA maior. Eu tenho 2 MBAs, mas nenhum deles se compara à experiência que eu tive no balcão. Um bigo no balcão de loja, atendendo clientes, tendo toda uma vivência. E aí eu fiquei 3 anos e meio na loja. Eu fui promovido com 1 ano para subgerente, depois 8 meses fui promovido para gerente e fiquei mais 1 ano e meio como gerente, até que eu decido sair para um outro momento profissional, mas aí já no mundo mais corporativo, Legal. B2B, grandes empresas. Eu fiz carreira em tecnologia, que talvez a gente possa falar um pouco mais daqui a pouco. Sim. É isso aí, gente. O que eu quero trazer aqui de tudo isso que você falou, né? Sempre tem, no momento da vida de um vendedor, de um empreendedor, um ponto de inflexão, né? Onde você chega num teto e você fala, cara, aqui é o meu limite. Se eu continuar no comodismo, na estabilidade, eu não vou crescer mais. E tem muita gente que é normal, beleza. Tem muita gente que vive 45 anos, 50 anos numa empresa, né? Num cargo ali, tô estável, tá seguro, vou continuar aqui. Mas essa foi uma grande virada do PC. Isso é muito de mentalidade, né? Quando você tem uma formiguinha de vendas coçando, eu quero chegar em um lugar maior, eu quero ser importante, porque no final das contas, PC,
todo mundo quer ser importante, independente da área, né, da profissão que se escolhe, você quer ser importante, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória, por não desistir, Obrigado. porque eu acredito que nesse meio tempo te deu também algumas vontades de falar, meu, não dá, tá muito pesada, a pressão tá demais, vou desistir, acho que eu não consigo. Teve esse momento? Muito, teve muito esse momento. E esse momento, além de outros anteriores, mas o principal, ele acontece exatamente nas lojas. Porque eu fui para as lojas, então, check, objetivo atingido. Sim, Estou num cargo de gestão, foi meu primeiro, né, meu primeiro cargo de gestão lá, 2003, 2004. Então, estou num cargo de liderança, ganhando bem melhor. Consigo agora começar a mudar uns algumas coisas padrões. familiares, alguns padrões. Só que agora eu estou morando dentro da loja. No varejo você mora lá dentro. Sim. Metade do meu dinheiro ficava no shopping. Porque era café da manhã, almoço, janta e mais o consumo, porque eu sou consumista. Então você tá dentro do ganho, shopping, ganho bem, vai mas não ganhando tenho legal. qualidade de Tô vida. passando toda hora na porta das lojas, vendo as promoções, isso e aquilo. Tô gastando também. Sim, Então, eu tinha uma situação. Boa parte da minha grana ficava dentro do shopping e eu morava no shopping. Né? De domingo a domingo. sim, sim. Depois agora tá melhor financeiramente, mas eu não vejo, né? Eu fui casado, né? Na época eu era noivo da mesma mulher, então eu não vejo a minha noiva e eu não vejo a minha filha que eu tinha, que eu fui pai adolescente, né? Já Sim. tava com 7 anos ali, ela um pouco mais talvez. Falei, poxa, agora eu preciso pensar no que fazer. Eu fico 3 anos e meio na loja, muito difícil foi, justamente por conta do que você vive num ambiente de loja, é um desafio bastante Sim. grande, você lida com tudo, entendeu? Eu lidei com cliente armado, eu lidei com cliente bêbado, eu lidei com mães que o filhinho falava, eu tô apertado, ela, não vai dar tempo de chegar no banheiro, faz aí. E a criancinha faz o xixizinho no chão da loja, Meu Deus. e você tem que ter todo um traquejo, e em outras coisas mais. Então, é um Trabalhar baita com laboratório. pessoas, nossa. Aí chegou uma hora que eu falei, poxa, eu preciso agora exponenciar, também financeiramente, mas eu preciso fazer uma faculdade. Antes eu não tinha dinheiro, e Agora eu tinha tenho, tempo. tenho Agora eu tempo. tenho tempo e não tenho dinheiro. Né? Agora eu tenho dinheiro e não tenho tempo. Como é que eu faço? E aí eu me planejei, e teve muitos momentos de vontade de desistir. Nossa, teve dias que faltou muito pouco, assim, para eu Chutar o balde. entrar na sala gerencial, pegar minha mochila e ir embora e falar assim, ó, deu para mim, porque é difícil. Sim, Mas temos que escolher o nosso difícil. exato. Antes também estava difícil. Sem grana, sem perspectivas. Agora estava difícil, mas tinha uma situação financeira melhor. Cada um tem que escolher o seu difícil. Sim. E aí eu decidi fazer um plano para deixar a loja. Aí eu comecei a fazer esse plano em 2006, comecei a me organizar financeiramente, guardar dinheiro, me preparar, porque eu sabia que talvez eu não conseguisse me recolocar tão rápido. E aí, ao final de 2006, eu encerro o ano, trabalhando muito, até de madrugada. O shopping fechava meia-noite. Eu dormia em hotel, do outro lado da rua, Caramba. para no outro dia, 8 da manhã, abrir a Pra loja não de ter novo. que ir pra Para casa. não ter que ir para casa. Para mim, 8, 10 km, eu já estaria tomando banho e dormindo antes. Sim. E organizei quando fechou o ano de 2006. Eu fiz o inventário da loja em janeiro de 2007. Terminou o inventário, Sim. eu peço para sair. Como eu tinha uma história legal na empresa, foi muito tranquilo de fazerem um acordo comigo, sair, Sim. devolvi os tais 40%. Bom, pessoal, encerramos aqui o primeiro bloco do nosso Inflexão Talks. Continue com a gente. Voltando aqui para o segundo bloco com o nosso convidado, PC Pereira. Falamos bastante aqui da trajetória dele e vamos entrar também num assunto que vai ajudar muito vocês, muitos insights poderosos aí para vocês aplicarem no dia a dia de vendas e também você que é empreendedor precisa aí criar uma rota nova para o seu comercial. Fica aí e você vai aprender muito com a gente. Vamos lá, PC. Um desafio muito grande quando você entrou para a gestão de vendas, que você vê que é um grande gargalo até hoje nas empresas que a gente pega para dar consultoria, na empresa que você trabalha, nas empresas que você também presta consultoria hoje. Fala aí pra gente e pra galera que tá aqui conosco. Se eu tivesse que traduzir uma palavra, eu diria governança. Né? Governança ela envolve um conjunto de processos, gestão, indicadores, enfim. Sim. E é o que eu mais sinto falta, né, dentro dessa trajetória. Quando eu cheguei, foi o que eu mais precisei desenvolver, né? Porque eu cheguei em locais que já tinham governança, já tinham toda essa cultura de Sim. vendas e as metodologias e tudo mais, mas eu não tinha, né? Eu tinha a venda das ruas,
né. Aquele Então, poxa, tá calor, eu tenho picolé e tal. Ou seja, eu já sabia, existia uma necessidade, existia uma dor. sim, Tá calor, você quer se refrescar, eu tenho picolé. Mas eu não sabia como te trazer clareza da sua necessidade, como defender que o meu picolé era melhor do que o do menino que acabou de passar, né? sim, sim. Como organizar essas coisas, o dinheiro que eu pegava, e aí eu tenho um custo, né? Eu tenho que fazer um lucro, como que eu tiro essa margem e guardo Essas para reinvestir? métricas. Então essas métricas eu não tinha essa clareza. Sim. E hoje, quando eu chego como consultor, né? Hoje eu sou head comercial na Unic Pharma. Vou aproveitar para fazer um jabá. Unicpharma.com.br, a melhor farmácia de manipulação do Brasil. Unic Pharma, Pharma com PH. Boa, Voltando isso aqui. aí. Mas também atuo, né, e já venho atuando há alguns anos como consultor. Então, consultor estratégico para planejamento comercial. Ou Boa. seja, eu implanto estruturas de vendas e marketing nas pequenas empresas. E aí, respondendo a tua pergunta, o que, que eu mais encontro, né, de dificuldade, de despreparo nas empresas quando eu chego? A falta de governança. Sim, Normalmente, quem é o maior vendedor da empresa? O dono, o fundador. Só que ele precisa focar na empresa, no crescimento, na expansão, na sim. estratégia. Mas ele está preso como? Atendendo clientes. Alguns clientes antigos estão com ele, não abrem mão desse atendimento próximo Sim. com o dono. É bom por um lado, mas Muito. escraviza o empresário Sim, por ele outro. vira o funcionário do próprio negócio, né. Exato. E aí ele tem, às vezes, 2, 3 pessoas que podem ser parentes ou não, mas se não forem parentes, esposa, filhos, normalmente serão funcionários que estão com ele desde o começo, Sim, que também fazem de tudo um pouco e também vendem. Então você tem uma situação onde você não tem uma inteligência de vendas, a você não tem uma estratégia, estrutura, né. estratégia, e aí você não tem nada de governança. Então você não tem pipeline, você não tem funil de vendas, não há um forecast, não há uma previsibilidade. Sim. Nós vamos, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me Deixa a vida levar. me levar e o que der É deu, né. complicado. Como que você expande? Como você tem uma Sim, previsibilidade? Como que você exato. olha uma expansão de mercado, né? Então acho que a governança é o que eu mais sinto falta, foi a dificuldade que eu tive na minha chegada e é por onde normalmente eu começo a conversar quando eu chego nas consultorias que eu faço. Isso aí. Para quem não sabe, né, eu e o PC, nós nos conhecemos trabalhando juntos. O PC foi meu gerente comercial Sim. e quero deixar aqui também, o meu agradecimento, né, por ter trabalhado com uma pessoa que, além de ter uma expertise muito grande na área comercial, ele também é muito bom com pessoas. E eu digo isso com propriedade, porque no momento em que eu fui trabalhar com ele nessa empresa, né, que a gente vai comentar um pouquinho até sobre a cultura, eu estava num momento difícil de acreditar no meu potencial, né. Então eu sabia que eu era muito boa em vendas, mas parte daquele princípio, sou muito boa em vendas, mas não estudei, né, as técnicas, as estratégias, porque muita gente fala que vender não é dom, mas acho que você tem que ter ali um pouco gingado das vendas. Mas de fato você precisa estudar as estratégias do mercado, como que você precifica, como que você vê os KPIs, né, da empresa. E o PC, ele foi uma pessoa extremamente importante para mim, nesse sentido de me impulsionar. Não, Cris, você é boa, vai, estuda que vai dar certo. Então, dali para frente eu venho disparado, não parei mais, realmente. Mas foi muito fácil, tenho que dizer, né? Foi muito fácil, de verdade, sem ser clichê, mas tem pessoas acho que muitas pessoas podem ter um potencial, Sim, né, a ser desenvolvido, mas tem gente que parece que já vem semi-pronto, né? Já está ali, já tem o DNA, como diz aí, já tem o molho, né? Então você já falta tinha o molho, foi muito fácil ir direcionando, porque muito rápido você foi pegando. E teve também, obviamente, a curiosidade, o empenho de buscar sim, extra mesa, né? Você foi lá estudar, buscar para trazer. Eu lembro que você sempre chegava com algo novo, com uma sim, apresentação colocando um indicador novo, que nós não tínhamos falado desse indicador. sim. Então ficou fácil, ficou bom ali a parceria. É, meu marido trabalha com planejamento, né, então Uhum. eu ia lá: "Paulo, ó, seguinte, eu preciso fazer isso", ele: "Tá, vem, vou te ensinar o que é um forecast, um budget", e eu falava: "Nossa, existe um mundo de vendas, né, que o vendedor convencional, que ele vai muito pela necessidade, né, de vender, de levar o dinheiro para casa, para os filhos, muitas vezes ele não tem essa oportunidade, Sim. né, de aprender realmente que existe estratégias ali para você conseguir expandir, né, expandir um comercial de uma empresa. Mas é isso aí. Ali onde nós trabalhamos, né, você estava falando sobre governança,
sobre cultura. Qual foi a maior dificuldade para você? Embora a gente já tenha trocado um pouco esse papo, mas para falar para o pessoal, qual a maior dificuldade numa empresa que ela tem um potencial muito grande de crescer, igual a empresa que nós, né, trabalhamos, mas a cultura do dono é uma mentalidade muito pequena? É. Eu acho que antes da gente falar da própria governança, a gente tem que falar da cultura. Sim, E quando falta cultura, invariavelmente vai faltar governança. Só exatamente. tem governança em empresas que já têm uma cultura. E quando a gente fala de vendas, né, então tem que ter uma cultura de vendas para que você tenha governança de vendas, né? Exatamente. Então você tem que ter mentalidade, você tem que ter ritual, você tem que ter ritmo, você tem que ter metodologia, você tem que ter uma batida que a gente fala, né, cadência de vendas, Sim, sales review, forecast, o nome que quiser dar. Mas o fato é, precisa ter esse olhar. E, especialmente em empresa de dono, né, você ainda não vai ter ali normalmente CEO de mercado, sim, diretores de mercado. Quem dá o tom, quem implanta a cultura é o é o próprio. próprio dono. Então é muito importante que esses donos vão buscar um pouco de conhecimento, Estejam saiam um pouco da abertos. operação, e eu sei que a vida do empresário é muito difícil, Muito. isso não é uma crítica, não é um demérito, mas se eu pudesse até como consultor aconselhar seria: dê um jeito de sair um pouco da operação. Vá um pouco lá fora, dá uma olhada no mercado, visite Sim, feiras, vá fazer um curso aí de empresários, uma imersão, faça network para entender o que, que o pessoal está fazendo lá fora e você trazer para sua empresa para além do que você já faz. Por sim, quê? Porque não tem jeito. Muitas vezes o caminho que te trouxe até aqui foi bom, você está com sucesso, você está crescendo, e eu já ouvi de empresário dizer assim: poxa, mas eu estou com um consultor na mesa dizendo para mim o que eu tenho que que eu preciso com a fazer. minha empresa. Ele está prestando serviço para mim, ou seja, eu tenho muito mais grana que ele, Sim, né, tenho um império construído, ele está dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Sim, o consultor, exatamente. não necessariamente ele também precisa ser um empresário, mas ele é alguém que estuda, que está o tempo inteiro estudando e que tem uma visão de governança, de gestão e uma Experiências de fora. capacidade com experiências vividas para trazer para a empresa gestão, para trazer para a empresa governança. O empresário aqui sim é você, né? Quem tem grana bastante aqui é Sim, você, mas esse consultor que vos fala tem sim total capacidade de te auxiliar, de te ajudar dentro do caminho que você precisa fazer, porque o caminho que te trouxe até aqui e que foi muito bom, possivelmente não é o que vai te levar para um caminho maior, para um sim, crescimento. E é disso que a gente está falando. Eu não vou discutir com você o caminho que te trouxe até aqui. Você tem todo o mérito dele. Mas o caminho que vai te levar daqui para frente e que é requer um seu. olhar de mercado com todas as suas nuances, esse de verdade eu tenho domínio e consigo discutir contigo. Sim, que é o caso da Kodak, né, a Sim. gente pode usar que era uma gigante, e o Uhum. mercado ele foi se atualizando, e eles: "Não, a gente não precisa, nós temos as melhores câmeras, né, e vamos continuar aqui no filminho", né, aquele negocinho que ficava rodando. Não se atualizaram e infelizmente foi uma empresa que tinha um baita de um potencial para ser maior do que já era, e sumiu, né, então a mentalidade do dono, quando ele tem aquilo ali como um bichinho de estimação, "Não, ninguém pode tocar, só eu mexo", é muito ruim, né, porque o mundo, ele tá se atualizando. Tem até um livro muito interessante para quem quiser ler, do dono da Netshoes, que ele fala como foi, né, que nesse novo mercado eles conseguiram ser a maior vendedora aí de itens esportivos, sem ter um lugar físico, só pela internet. Porque a mentalidade já estava 10 anos à frente do que o ano atual dele. Então, acho que é muito importante para os empresários e para os vendedores entenderem que o mercado ele está em constante evolução, né? Exatamente. Você falou da Kodak, negligenciou a evolução tecnológica, né? Eu Exatamente. assisti há poucos dias atrás a série do Spotify. Não sei se você já viu, senão eu Sim, recomendo já Spotify. Quem diria que um dia o mercado da música ia fosse sair do virar CD. streaming, ia sair do É, CD, ia sair do monopólio das gravadoras? Aconteceu. A Blockbuster já foi a maior locadora, é, uau, sumiu, diluiu. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo no tem que mercado, o estar. tom que o mercado está dando. E aí que nós entramos como consultores. Porque Exatamente. muitas vezes o empresário, ele está envolto no dia a dia, na correria que toma ele, no operacional, nesse amor incondicional pelo Amor pelo negócio que ninguém encosta, produto. amor pela essa paixão pelo produto. Não tem a paixão pelo produto, Não tem a tem. paixão pelo business. Porque o Exatamente. produto,
ele pode não ser mais estratégico, ele pode Ele já pode ser não fazer mais importante sentido. hoje e amanhã ele já não ser mais necessário. Disrupção, essa é a palavra, tem que ter um olhar Exatamente. disruptivo. Tem Porque que ter. disrupção nada mais é do que você pegar algo que já existe e atualizá-lo, levar para um outro lugar. Tem que ter esse ponto de inflexão, né. Você Exatamente. chegou ali em um momento que você fala: "Cara, eu preciso fazer uma curva, recalcular a minha rota aqui, porque se eu continuar, ou eu não cresço mais, estagno, ou eu vou quebrar", Sim. que acontece com muitas empresas. Amor pelo produto, muitas vezes faz com que o empresário ou o vendedor, ele se engesse, né. Uhum. Então vamos falar sobre isso. Porque muitas vezes o empresário, ele foca muito em produto e não em vender. E aí ele quebra. Sim. O que você falou, acho que foi em 2022, eu escrevi um artigo no LinkedIn, tá lá no meu LinkedIn, que eu coloquei o título dele assim: "Da paixão à necessidade". E era justamente essa situação que eu estava vivendo. Eu estava prestando uma consultoria muito interessante, fui muito feliz fazendo essa consultoria. A entrega foi muito boa, depois evoluiu bem, mas naquele momento a grande dificuldade era, eu tentava mostrar para o empresário que o produto que ele havia acabado de criar e que ele estava apaixonado por esse produto, extremamente apaixonado, e era de tecnologia, que é muito mais o meu métier, Sim, não tinha aderência com o mercado. E era um mercado que ele justamente me contratou por quê? Porque eu vim desse mercado, que é o mercado de automação comercial, software, hardware, né? sim. Tecnologias voltadas para automação de varejo. E ele desenvolveu um produto que a ideia central até tinha muito a ver, mas no caminhar da concepção não parou de pé. E ele não enxergava isso. Ele estava muito apaixonado por Apaixonado. isso. Tipo assim, esse cara vai ser o concurso do mercado. E como eu consegui trazer para ele clareza de que não era bem assim e de que não tinha essa aderência. Foi É, bastante difícil. Eu é, escrevi um artigo para falar disso, é né? Como que desafiador. você sai da paixão e olha para a necessidade? Sim, Como que eu paro de dizer o que o mercado quer e paro para ouvir o que o mercado precisa, sim. né? Tem aí uma questão que muitas vezes conflita, porque o empresário ele está Conflita. apaixonado e ele diz: eu tenho tudo que você quer. E o mercado diz: Eu não preciso. não é isso que É, eu quero, não é isso que eu preciso, né? exatamente. E aí venda, ela envolve uma coisa muito importante que é clareza. Tem que ter clareza. E muitas vezes o empresário não tem clareza ou o mercado não tem clareza exata. Sim, Existe uma dor, eu sei que eu tenho uma dor mais ou menos, mas não sei bem o que é. exatamente. Alguém tem que ver, tem que falar assim, então, pelos sintomas que você está me dizendo, é uma gastrite, possivelmente, você vai fazer um exame, você vai que você vai. Não é. Então tem que Sim, ter clareza. Eu já sei que o exatamente. estômago incomoda, mas a clareza O é uma que outra vai coisa. sanar aquela dor, né. E a gente entra nesse tema de vendas, que é muito importante, que vender é você solucionar o problema de alguém, ou de uma Sim, empresa, né, no caso do PC. Por que que as pessoas compram? O que motiva, o que incentiva, o que inspira as pessoas a comprarem é ela ter uma dor, né. A gente vê muito aquela dinâmica de: "Me vende essa caneta", mas por que que a pessoa vai comprar uma caneta? Ela precisa de uma caneta, ela não vai comprar porque a caneta é bonita, porque ela é azul, preta, vermelha. Ela vai comprar se ela de fato precisar dessa caneta. E aí entra o papel do vendedor, né, porque muitas vezes a pessoa não sabe que precisa e ela nem sabe que tem aquela dor. Então o vendedor ele entra nessa construção de conscientizar a outra clareza, pessoa, né? de dar clareza: "Olha, você tem essa dor", né, para o empresário no seu Sim. caso: "Olha, você tem um bom produto, mas esse produto não vai ser lucrativo para você, você precisa ou mudar, né, o que você vai entregar com esse produto ou criar um novo produto que você também goste". E essa é uma grande dificuldade do vendedor, né, convencional aí que faz o tirador de pedido, né, o tirador de pedido, porque ele não consegue trazer essa consciência para a pessoa, para o lead dele, e aí fala que está faltando cliente. Falta cliente no mercado, PC? Ou as pessoas ainda elas não estão com uma expertise tão afiada ali nas vendas? Não falta cliente no mercado. Talvez rara oferta, não me vem nenhuma cabeça agora de que falte cliente para ela. Acho que falta exatamente é posicionamento, é trazer clareza, né? É você saber fazer um bom trabalho, contornar objeções, uma boa demonstração do seu produto, se diferenciar perante o mercado, ser disruptivo, Sim, porque ofertas existem diversas, das mesmas. Como que eu me diferencio? Uma pequena disrupção, um algo, né?
a forma de abordar, Sim, metodologia de vendas, governança. sim, Então, como que você se apresenta, porque a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. A sua apresentação tem muito a ver. Eu digo apresentação pessoal mesmo, né? O cara vai olhar dois advogados. Um advogado, infelizmente, tem aquele pejorativo que fala advogado de porta de cadeia. Por que sei, isso? Porque a forma como ele se apresenta. Ele tem a exatamente. formação, mas como ele fala, como ele se apresenta, como ele se veste. Não basta ser advogado, ele tem que parecer ser. Então não Sei, basta a gente ser, a gente tem que parecer ser. Não tem exatamente. jeito, né? Para trazer clareza, para trazer um convencimento, uma segurança da pessoa colocar. Por que a pessoa vai colocar o dinheiro na sua mesa e não na minha? Por que ela vai investir no Exatamente. teu produto, no teu serviço ou não no meu? Qual o diferencial? Esse recado somos nós que vamos dar, então o cliente não falta. Tudo isso que a gente conversou, PC, sobre empreendedorismo, consultoria, mentoria para grandes empresários e também para vendedores. Qual foi o seu maior ponto de inflexão? O meu maior ponto de flexão eu vou considerar que foi de carreira mesmo, quando eu em 2007 então decido deixar essa rede de varejo de brinquedos, que eu foi a minha primeira oportunidade como gestão de vendas, gestão de Sim, pessoas efetivamente, sem ter uma outra porta de emprego definida, arrisquei, maluco. entro na faculdade, contraio mais uma despesa, sem ter ali entradas mensais, começa um processo seletivo e eu ingresso na Bimatech, uma grande empresa de tecnologia que foi comprada pela TOTOS, que é a maior de software da América Sim, Latina, né? Eu ingresso então em 2007, depois de um processo seletivo para estagiário. Eu, como gerente de loja, tendo um salário legal, caiu. olho e falo: eu quero trabalhar agora no mercado corporativo, fazer um B2B mesmo e tal. Sim, Acho que essa escola B2C, balcão de loja, foi maravilhosa, mas eu preciso dar um outro passo, uma pegada mais corporativa, até para alavancar a carreira. boa. Foi tudo muito bem decidido, foram passos pensados? Foram, mas tinha risco. Tinha risco. E aí eu decido aceitar uma proposta para ser estagiário numa empresa grande de tecnologia. Depois de muitas análises, eu decido, eu vou dar um ponto para trás, um passo para trás, Pra inflexão. sim, Então eu vou inflexionar, eu vou dar um passo para trás, mas eu vou dar 10 para frente. Eu vou entrar nessa empresa, eu vou fazer uma história dentro dela. Eu entro em 2007, eu saio em 2019, numa cadeira executiva, tive 8 promoções em 12 nossa. anos e saio numa posição executiva nessa empresa. Nesse meio tempo, eu pude comprar imóvel, pude ter um carro legal, pude viajar para fora com a família, fazer coisas que pareciam muito distantes daquele menino que aos 9 anos começou a vender picolé. Meu ponto de inflexão foi a decisão de tomar as rédeas e ser o CEO da minha jornada, da minha carreira. A gente vai encerrar esse segundo bloco com essa reflexão, né, de que o ponto de inflexão do PC foi ter coragem de sair de um local que ele tinha estabilidade e correr os riscos das vendas. E hoje, né, conquistou aí o sonho do PC menininho. Isso aí. Isso aí. E eu vou deixar aqui para vocês também a indicação de livro, para quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu devoro livros. Esse livro da Egley Carvalho, uma amiga, parceira e uma grande empresária. Esse livro para você, vendedor, empresário, que está recalculando a sua rota nesse novo mundo das vendas. Aqui tem muito conteúdo de como você vender, mudar sua mentalidade, mudar suas crenças limitantes e resolver as dores dos seus clientes. Então, recalculando a rota, é a indicação do livro de hoje. Voltando aqui para o terceiro bloco, e agora um momento especial, um jogo rápido com o PC. O vendedor não vende ou a empresa não tem estrutura comercial? A empresa não tem estrutura comercial. Boa. Quem depende só de lead, não faz prospecção ativa, cresce ou sobrevive? Sobrevive sem prospecção, não tem escala. Boa. Empresa sem processo comercial, escala ou trava? Trava. Agora uma que muita gente ainda tem dúvida. Empresa precisa de lucro ou equity? O dia que eu for empresário, equity. Boa. Contratar consultoria ou deixa a vida levar? Contratar consultoria. Esse que vos fala. Já sabe, pessoal, precisa de consultoria, já chama o PC aí, ó, Isso Instagram, aí. LinkedIn. Finalizando aqui, PC, o nosso terceiro bloco, eu quero que você dê um conselho para os empresários. A importância de procurar uma consultoria hoje, a consultoria do PC. Muito bem. Consultoria, que seja a consultoria do PC. Eu acho que a gente precisa ter estrutura, precisa ter cultura, precisa ter governança, saber os caminhos, né? Para onde vamos, por que vamos e como vamos. E dentro disso é muito importante que a gente estruture as áreas comerciais, traga clareza, traga treinamento, monte um time campeão,
para poder fazer a diferenciação. O mercado está aí, existem muitas ofertas. Por que o cliente escolheria a sua? Eu posso te ajudar a entender isso e como fazer isso. Encerrando aqui o primeiro episódio do Inflexão Talks, quero agradecer por vocês terem assistido até o final e principalmente pela presença do nosso convidado especial, PC Pereira. Muito obrigada pela sua presença, PC. Eu que agradeço, Cris, fiquei muito feliz, muito honrado. Parabéns pelo projeto, sucesso na jornada. E você que nos assistiu aqui, fique para os próximos conteúdos, porque aqui no Inflexão Talk nós teremos insights poderosos para a sua empresa e para você vendedor que está trilhando a trajetória de vendas. Até a próxima!